sua Bíblia aí, por favor, em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, do versículo 1 em diante, tá bom? Semana passada, Jeff pregou sobre uma boa parte desse texto. Eu vou ler novamente e aí nós vamos conversar sobre o versículo 11 ao 15, especificamente hoje, tá bom? Mas vamos começar no versículo 1, pois como o Jeff mesmo falou, é muito difícil separar esse texto. É uma coisa só, não dá para quebrar ele em muitas partes. Então vamos lá, eu vou ler na versão revista e atualizada, tá bom? Dessa vez. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniosas, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos pensar um pouquinho, nos permitir sentir o que explode na nossa mente ou no nosso coração quando lemos esses textos. Eu quero te convidar a sentir o que ele está falando aqui. E talvez alguns desses sentimentos, quando a gente para pensar e sentir o que está ali, quando a gente lê o texto assim, pega o texto, e lê, talvez seja, mas eu tenho que ser tudo isso para fazer parte de uma igreja? Não, tudo isso mesmo? Ou então alguém mais velho poderia dizer, eu não me envolvo com esses jovens de hoje em dia, porque os jovens de hoje em dia, no meu tempo não era assim, os jovens de hoje são muito diferentes, eu não vou me envolver com esse pessoal não. Me desculpe, mas se precisa disso para ser igreja, estou fora. As mulheres poderiam dizer, isso não me representa de jeito nenhum. Ou os jovens poderiam falar também, que texto estranho, que texto pesado, esse texto é um fardo, porque ele rouba a minha originalidade, ele rouba o meu protagonismo, ele rouba o timão da minha mão como o supremo comandante do meu dia e da minha vida. Ou os empregados, então, no final, que dirá os empregados? Enfim, será que é isso que precisa para ser igreja? Será que é esse tanto de regrinha aqui, de passo a passo que nós precisamos para ser cristão? Se for, eu aposto que a maioria de nós vai dizer assim, estou fora. Estou fora. Mas calma. Eu quero te mostrar hoje que tem uma razão para Paulo falar desses assuntos com tanta liberdade. Porque se você percebe o fluxo do texto, ele não pede desculpas para entrar logo nesse assunto. Simplesmente, é o seguinte, tu porém, então, e joga tudo em cima de nós ali, e joga tudo em cima do pessoal lá em Creta, principalmente sobre Tito. Por que ele não pede desculpas? Então, o que eu vou fazer hoje é te mostrar por que ele fala desses assuntos com tanta liberdade. Se a gente parar e pensar um pouquinho, o que dá para a liberdade? Temos falado muito disso, recentemente, mas no nosso dia a dia temos ouvido sobre isso. O que dá para a liberdade esse peso, essa relevância, essa importância que ela tem, esse significado? O que transforma a liberdade em algo tão caro, tão precioso, que deve ser preservado com unhas e dentes? Até uma frase do Papa João Paulo II, que eu anotei, que eu gostei muito, que diz:
A violência destrói o que ela pretende defender: a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. O que torna a liberdade tão cara? A ausência dela. Só quem já experimentou a ausência da liberdade concordaria comigo quando eu digo: segure a liberdade com unhas e dentes. Imagine, dia 13 de maio de 1888, Princesa Isabel, abolição da escravatura. Imagine a Princesa Isabel dizendo isso aqui, ó: se mil outros tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para pôr fim à escravidão. Pense, ela dizendo isso num país sem escravos. Não faz sentido. Nós só estamos repetindo essa frase hoje e nós lembramos o nome dela agora, por exemplo, porque existia escravidão, porque era cruel, porque era horrível, porque fez mal para a nossa sociedade. Havia a desgraça da escravidão. Agora, com essa comparação em mente, de que o que torna a liberdade tão preciosa é a ausência ou a possibilidade da sua ausência. Com isso em mente, nós vamos entrar no capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Vamos dar um pouco mais de movimento para isso aqui. A Nova Almeida atualizada dá essa movimentação. Trazendo salvação a todos. Se você passar o olhar aqui nos escritos que Paulo fez, você vai ver que ele usa essa palavra graça muitas e muitas vezes. Então, eu faço a mesma pergunta que eu fiz para a liberdade, agora para a graça. O que torna a graça tão importante, tão cheia de significado, tão cara e tão preciosa para nós? A ausência dela. E aí, no contexto em que ele escreve, eu peguei de maneira bem rápida e objetiva o que representava a ausência de graça nos dois principais grupos de pessoas com quem ele lidava, que seriam judeus e não judeus, gentios. Para os judeus, a ausência dessa graça, ela se manifestava na prisão que a lei trazia, na prisão que a lei representava. Para você se lembrar, ou para situar um pouco, o que era essa lei? Eram princípios, mandamentos, orientações do Antigo Testamento, que quanto mais você conhecia, quanto mais você tentava seguir, quanto mais você se esforçava para seguir nos mínimos detalhes, mais incapaz de cumpri-la você se percebia. Para o judeu, a ausência de graça se mostrava nessa busca incessante por tentar cumprir algo que nunca chega. Um fardo constante que mostrava o tamanho do pecado, a desgraça do pecado, mas que não perdoava nem libertava. Romanos, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 20. Se você está com a sua Bíblia aí, vai lá, se não. Romanos 3, 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse fardo, esse peso, esse espelho mostrando cada falha, mostrando cada casca de feijão no dente, mas não te dando um fio dental para você tirar aquilo. Nossa, isso foi horrível, né? Mas isso é o que representava para o judeu.
E para o gentio, o que representava para o gentio essa ausência de graça? Gentio é não-judeu, gente. Podia ser grego, podia ser brasileiro, paraguaio, não importa. Alguém que não era judeu. A ausência dessa graça se mostrava na prisão do seu próprio coração, na prisão dos seus próprios desejos. Pois o judeu tinha a lei que o prendia e que mostrava o quanto ele era pecador. O gentio não tinha lei, não estava nem aí para isso, seguia mitologias, ensinos, fábulas, final das contas, a si mesmo. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 3, fala um pouquinho sobre isso. Efésios. Gente, sumiu Efésios aqui da minha Bíblia. Achei. Efésios 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, em outro tempo. Segundo o quê? Segundo o fluxo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos em outro tempo, segundo as inclinações, vontades da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, quando também os demais. Em outras palavras, nós poderíamos transliterar esse texto aqui como estávamos completamente perdidos, fazendo aquilo que dava vontade e indo na direção que o nosso nariz apontava. Isso era a ausência da graça para os gentios. Mas se a gente continua a leitura tanto de Romanos quanto de Efésios, a gente vai perceber outra coisa. Volta para Romanos. Volta lá em Romanos, capítulo 3. Você vai ver algo interessante. Romanos, capítulo 3. Vamos começar no 19 de novo? Vamos lá. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ela mostra o pecado. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora, Efésios. Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os demais. Mas Deus... Vocês perceberam que nos dois textos tem uma quebra dessa coisa pesada, cheia de culpa, cheia de indignidade, cheia de pecado e totalmente sem esperança? Em um, porque a lei mostra que a gente é pecado para que todo mundo cale a boca e veja o quanto é pecador diante de Deus. O segundo, vocês estão mortos nos seus pecados, nos quais andastes outrora, e é todo mundo filho da ira como os demais. Gente, imagina se para aqui. Isso é ausência de graça. Se para aqui, é completa escuridão, trevas. É cada um por si. E Deus por ninguém. Mas o texto continua.
Existe um mas, tem um adversativo, tem algo que quebra esse fluxo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, fez o quê? Jogou a última pá de cal? Não, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos mudou de realidade, nos levou para uma realidade transcendente, para mostrar nos séculos que virão a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Por causa disso é que a graça é tão importante. Porque a graça é o que coloca um adversativo na nossa história. Porque a graça é o que quebra esse ciclo de culpa, esse ciclo de lei, esse ciclo de perceber apenas o mal e a desgraça sem uma solução. Por isso ela é tão preciosa, porque ela chega na nossa história. A graça é o favor, o movimento, a bondade de Deus na nossa direção. Quando nós pensamos em Deus se movendo até nós. Quando nós lemos Romanos, do 19 ao 20, Efésios, do 1 a 3, se você colocar aqui, pegar essa realidade e adaptar ela para a mitologia grega, adaptar ela para a mitologia celta, adaptar ela para uma cultura indígena, eu desafio você a me mostrar um Deus de uma dessas culturas que teria misericórdia e faria o que Jesus Cristo fez, colocando um mas na história desse povo mau. Esse é o diferencial da graça, porque só tem nesse Deus. É o ato de Deus em nos conceder perdão e reconciliação. É Deus nos fornecendo de graça liberdade. Eu vou ler isso de novo. Ela é o favor de Deus por nós, é Deus na nossa direção. É o ato de Deus nos conceder perdão e reconciliação. É Deus nos fornecendo de graça liberdade. Liberdade de quê? Se a gente observa onde a ausência da graça se manifestava na vida dos judeus, na vida dos gentios, e se a gente tenta tirar um princípio dali para responder essa pergunta, liberdade de quê? Nós diríamos liberdade do sistema, liberdade de nós mesmos, liberdade do pecado. Essa é a liberdade que a graça vem nos dar, vem nos oferecer. Por que Paulo fala desses assuntos sobre conduta, procedimento, o que fazer com tanta liberdade? Vou te responder. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Versículo 11 de Tito, volta lá. Tito. Gente, só um pensamento enquanto eu acho aqui. Eu pensei essa semana, e às vezes vocês são cobaias do que eu penso, mas eu estava pensando, nada contra, eu uso também, mas quando a gente usa a Bíblia só no celular, imagine se dá um bug global na internet, como é que a gente vai fazer? Já parou para pensar nisso? De vez em quando é bom treinar, né? Onde que acha e tudo mais. Você não ficar perdido igual eu aqui, né? Procurando Efésios. Mas voltando para Tito, por que Paulo fala disso com tanta liberdade sem pedir desculpa? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos. Gente, o motivo dele falar com tanta tranquilidade é porque ele está falando debaixo de um ambiente
criado, feito por essa movimentação de Deus em nosso favor. Ele fala com tanta tranquilidade e com tanta leveza, porque a graça de Deus já se manifestou. E somente debaixo desse ambiente criado pela graça de Deus é possível abordar determinados assuntos. Quando você olha para o texto e você vê, porque a graça de Deus se manifestou. Se manifestou onde, gente? Onde que a gente viu a graça de Deus? Se você olhar Romanos, capítulo 1, versículo 20, você vai ler lá, porque os atributos eternos de Deus, os visíveis e os invisíveis, bem como a sua criação, revelam a sua glória, e os homens são por isso indesculpáveis. Tem a Escritura, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Porque ele nos falou em algum outro tempo pelos profetas, pelos escritos, mas agora ele nos fala pelo Filho. Criação e Escritura apontando em direção a Cristo, que é a plena manifestação da graça de Deus. Quando ele diz, porque a graça se manifestou, Cristo veio, Ele esteve, Ele está. Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, para salvar o mundo. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que fez o quê? Enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça na solidão, na escravidão de seus próprios pecados, mas tenha vida eterna, desfrute de um relacionamento com Ele. Ou seja, por meio da graça, por meio da obra de Jesus Cristo, Deus criou um ambiente onde nós podemos experimentar transformação e crescimento. Por isso ele fala desses assuntos com tanta liberdade. Quando você chega no versículo 11, na Revista Atualizada, você tem um porquanto. E se a gente não está muito atento, se a gente não está lendo isso aqui, pensando o português e analisando, o significado de cada palavra, a gente passa batido e não entende. Mas a NAA, ela coloca um porquê. Eu achei sensacional ela colocar esse porquê. Tu, porém, faz isso. Olha só. Tu, porém, meu filho, vive assim. Você mais velho, vive assim. Você mulher, vive assim. Você jovem, faça isso. Você faça aquilo. Você faça aquilo outro. Ufa, por quê, Paulo? Porque a graça se manifestou a todos. E Deus criou um ambiente seguro, de graça, onde nós podemos experimentar transformação, crescimento, em diversas áreas do nosso pensamento e da nossa conduta. Nesse ambiente criado pela graça, nesse ambiente cheio de graça, o que é que essa graça faz? O que é que acontece ali? O texto nos responde. Versículo 12, versículo 11. Porque a graça se manifestou salvadora para todos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, justa, sensata e piedosamente. Esse ambiente de graça, essa graça de Deus, ela educa sobre como viver a vida real. Ela não é alheia. Ela não apresenta um princípio religioso que não conecta com o dia a dia, que não conecta lá onde o metal encontra a carne. Ela apresenta algo para o presente século, para a vida, aplicável, real, que a gente pode experimentar, sentir, viver. Ela educa sobre como viver a vida. Olha que interessante. Educando-nos para que, renegadas, paixões mundanas e impiedosas. Ele não está dizendo, ela educa para que você renegue isso. Você tem que renegar. Você tem que falar não, e não pode isso, não pode aquilo. É isso aqui, ó. Gente, ela não está falando isso. Ele está dizendo, ela te educa, porque já pressupõe um ambiente onde isso já foi negado. Porque, gente, o ato de negar algo, o ato cognitivo, intelectual, de se negar ou dizer sim para algo, ele só se torna real quando?
Tá, ele só se torna prático quando? Quando eu faço. Quando eu vivo aquilo. Já houve a negação de algo. Já tem graça. Já tem oportunidade de graça. Já aconteceu algo. Por isso, renegadas essas paixões, que só podem ser renegadas, porque a graça já se manifestou. Se não houvesse manifestação de graça, não poderia ter uma orientação para que algo fosse renegado ou aprovado. Vivamos. Eu gostei muito de como Paulo escreveu Tito, porque tem um movimento, sabe? Não para, não é uma coisa que ele termina um assunto e depois você custa para entender o outro, mas tem um movimento. Ele diz, para que renegadas as paixões, mundanas e impiedades, vivamos no presente século. Gente, para que nesse ambiente a gente viva a vida, colocando em prática aquilo que já foi negado, porque a graça se manifestou. Isso é incrível. E aí sim, no ambiente de graça, quando a graça já foi manifestada, quando já houve a negação daquilo que precisa ser negado, vivamos, experimentemos isso. Onde? Dentro da igreja? Só com quem pensa igual? Não, no presente século. Essa expressão, presente século, é vida real. É a vida, é o que você vive, é o que eu vivo. É acordar, trabalhar, estudar, pagar conta. É isso. Que vivamos a vida real. Como? Isso aqui é sensata, justa e piedosamente. Talvez. Eu conheço gente que daria um dedinho mindinho para ter autocontrole. Eu conheço gente que a oração e o pedido é, eu quero me controlar, não consigo me controlar. Eu queria conseguir, mas não consigo me controlar. Não consigo ter domínio de mim mesmo. A palavra sensata, na língua original, significa autocontrole. Olha que legal. Num ambiente de graça, onde a graça foi manifesta, onde ela já apareceu, onde algo já foi cognitivamente negado, nós encontramos educação, ensino, para dominar aquilo que nos domina, nós mesmos. Justa. E a tradução para justa é a qualidade de caráter de viver corretamente. Olha só, coloca um parêntese no pensamento. Onde nós vamos parar como sociedade? Em nossas tentativas, sem Deus, desconsiderando Deus, só em nossas ideologias, em nossos pensamentos, naquilo que pragmaticamente alguém diz que funciona? Onde nós vamos parar com isso em nossas tentativas de sermos justos como sociedade? Como que funciona? Nós vemos uma injustiça. Precisamos corrigir essa injustiça porque tem que ser corrigido, temos que fazer. Aí a gente corrige a injustiça, mas aquela injustiça corrigida injustiçou outro. A gente vai para o outro. Aí corrige, mas aquilo injustiçou outro também. Um juiz de direito brincou comigo uma vez e falou, Rafael, no Brasil só não existe lei para o homem de meia idade, ativo, trabalhador, branco e heterossexual. Um juiz de direito falou isso comigo. Onde nós vamos parar? Em nossa tentativa, sem Deus, de fazer justiça. Veja, vamos baixar um pouco o pensamento, mas veja a justiça com as próprias mãos que é feita. Bandido bom é bandido morto. Vai lá, faz. Vamos capar os estupradores. Que justiça é essa? Onde nós vamos parar com a nossa própria justiça? Olha para a sociedade com honestidade e você vai ter essa resposta. Mas num ambiente de graça, onde cognitivamente já foram negadas algumas coisas, de graça manifesta, ela nos educa para que nós possamos experimentar a justiça com a gente mesmo, justiça com os outros e justiça com o nosso planeta, justiça individual, justiça social, justiça ambiental. Nós podemos experimentar isso num ambiente de graça.
piedosamente, considerando Deus em todas as suas relações e negócios. Via de regra, Deus é o botão de emergência. Via de regra, Deus é o martelinho que tem no ônibus para a gente quebrar o vidro. Quando as coisas já pioraram, quando eu já tentei de tudo, quando eu já esgotei as possibilidades, e não precisa ser cristão. Às vezes, mesmo quando nós não somos cristãos, eu também já fui não cristão. Quando o bicho pega, a gente pede alguém para orar. Ou ora para mim lá. Às vezes a oração dele funciona, né? Aí talvez o pessoal pense assim, eu pensava assim. Ora para mim, porque às vezes dá certo. Desculpa a expressão, de tão na roia que a gente está. Mas um ambiente de graça, onde determinadas coisas já foram negadas, onde a graça se manifestou, onde já existe um ambiente propício para crescimento e para edificação, nós podemos considerar Deus em todas as coisas. Como? Vivendo a comunidade. Vivendo em comunidade. Porque ele está falando aqui para uma comunidade, ele não está falando para um cara só. Isso aqui é para ser vivido a galera da igreja. Não é para Tito viver isso aqui sozinho. Esse ambiente de graça, o que ele faz? O que ele causa? Ele dá esperança transcendente. Essa graça dá esperança transcendente. Por quê? Versículos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação do quê? Da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. No presente século, no dia a dia, na nossa vida, ainda existe uma luta por transformação constante. Existe uma luta, existe uma batalha entre carne e espírito, para dizer coisas espirituais, coisas do nosso desejo e coisas de Deus. Existe uma luta ali sobre o que é certo, o que é errado, e viver sensata, justa e piedosamente ainda é um processo. Ainda é algo que está acontecendo. Esperamos em ascendente, mas cada um está no seu estágio, na sua realidade, e tem espaço para todos crescerem. Mas ainda existe um processo, ainda existe uma luta. Porém, essa graça, ela nos dá uma esperança maior. Ela nos transporta, agora pelo menos, imaginativamente, para uma realidade onde essa luta acaba. E a justiça, a piedade e a sensatez sempre vencem. Sabe quando é isso? Quando Cristo se manifestar novamente. Isaías, capítulo 65, versículo 25, fala um pouco sobre isso profeticamente. Isaías, capítulo 65, versículo 25, diz assim, falando sobre paz, sobre justiça: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É paz. Gente, isso aqui não é sobre lobo, sobre cordeirinho, não. Isso aqui é sobre paz, sobre leveza, sobre justiça, sobre um ambiente onde não é cobra comendo cobra o tempo todo. Apocalipse, capítulo 21, também fala um pouco sobre isso, sobre essa esperança. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 ao 5. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
A única esperança de ver justiça, sensatez, piedade, harmonia nesse mundo está no governo de Jesus Cristo, na liderança de Jesus Cristo. Mas qual que é a garantia disso? Ele faz a gente pensar lá na frente, mas como que ele prova que isso é verdade? Como ele prova que essa promessa dele vai acontecer? A garantia disso é o eco de Romanos 8, quando ele diz: aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes a si mesmo o entregou por nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O eco disso está aqui. Ele já se entregou por nós uma vez, para nos transformar, para ser seu povo, exclusivo, dedicado à bondade. É o versículo 14 de Tito. Deixa eu voltar aqui. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Qual que é a garantia dessa promessa transcendente? É o que ele já fez, é porque ele já veio, porque a graça já se tornou manifesta e ele já deu início à redenção. Ele já deu início a um processo que ele irá concluir. O que essa graça faz? O que esse ambiente de graça e de transformação proporciona? Ele educa para viver a vida real, ele dá esperança transcendente, mas ele também tira o medo de falar abertamente sobre essa graça. Versículo 15, ele fala assim: fala essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. 3 palavras interessantes. 2 para a comunidade e 1 para proclamar a graça de Jesus Cristo. Ele diz: fala essas coisas. Ninguém te despreze. Não tenha medo. Fica tranquilo. Vai com fé. Vai na paz, vai pela sombra, fica de boa, fala. Vai. Esse fala é o máximo que ele pode fazer para quem não experimentou a graça. Porque ele não pode chegar em alguém que não está debaixo desse ambiente de graça, onde Deus nos purifica e nos dá oportunidade de transformação e exortar, dizer, faça isso, faça aquilo outro. Não existe ambiente de graça para quem não está em Jesus Cristo. Não existe ambiente de transformação. Não é essa a mensagem que eles precisam. Não é essa a mensagem que eles têm que ouvir. Faça isso, faça aquilo. A mensagem é: alguém já fez. Alguém já pagou. A transformação já foi promulgada, já foi estabelecida. Venha. E aí sim, a transformação acontece, o ambiente de transformação acontece, a redenção se torna efetiva. Falar é proclamar. Falar da graça. Contar da graça. Testemunhar a graça. Mostrar a diferença que ela faz na nossa vida. Agora, exortar e repreender é para a comunidade. Exortar e repreender é quando nos lembramos uns aos outros. Quando nós acordamos uns aos outros naquilo que a graça já nos deu, já nos proporcionou. Mas por um motivo ou outro, começamos a esquecer, começamos a deixar de lado, começamos a abandonar, e aí nós precisamos uns dos outros para nos exortar, para nos chamar e encorajar. Não desanima, fica firme. Vamos juntos. Tem jeito, não acabou para você não. Vamos lá, a gente está debaixo do ambiente de graça. Fica tranquilo, é aqui que a transformação acontece. Ou às vezes para nos repreender. Isso tem que acabar. Cristo já pagou por isso. Isso tem que ter um fim. Você precisa mudar isso. Isso nós falamos com quem já renegou.
com quem já se entregou a Cristo. Ela tira o medo de falar sobre ela. Ele apresenta o ambiente de transformação. Ele mostra para aqueles que não conhecem, ou que estão perdidos, enganados, às vezes até honestamente, de uma maneira complicada, batendo cabeça, precisando de Jesus. Ele fala. Esse é o ambiente de transformação, é a graça. Para os que experimentaram Jesus, ele lembra, ele repreende. Então, gente, por que Paulo fala tão abertamente sobre procedimento, sobre modo de vida, sobre esse tipo de coisa? Porque ele sabe que isso só pode ser abordado quando a graça atua no nosso coração. Porque ele sabe que o único ambiente onde a transformação pode acontecer é o ambiente onde a graça chega, onde a graça está presente. E uma vez alcançados pela graça, nós temos a promessa de um Cristo que virá, que transcende a nossa realidade temporal, a esperança de que vamos ver justiça nesse mundo, a esperança de que podemos ver sensatez e piedade desse lado da eternidade. Isso é incrível. Para e pensa num mundo justo, você vai falar que ele ficou doido. Mas ele diz, nós podemos ter essa esperança em Cristo pela graça. E por fim, nós podemos falar dela, exortar e ajudar uns aos outros a caminhar na graça. Para você não esquecer mais isso, sobre por que Paulo podia falar sobre procedimento. O que seria de Machado de Assis sem palavras? Quem seria Machado de Assis sem palavras? Quem seria Bach sem música? Quem seria Leonardo da Vinci, Monet, Rembrandt, Picasso, Portinari, Romero Brito sem tinta, sem lápis, sem caneta? Quem seriam essas pessoas? Com certeza alguém que a gente não estaria falando agora. Assim, como um Machado de Assis sem palavras, como um Bach sem música, como um Leonardo da Vinci sem tinta, assim seria Paulo, assim seríamos nós, se falássemos de procedimento, de conduta e de estilo de vida, sem o ambiente de transformação que só a graça de Jesus proporciona. Não significaria nada. Essa transformação, essa mudança e essa leveza de poder falar sobre procedimento sem sentir culpa e sem sentir que é o fim da linha, só acontece porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos por meio de Jesus Cristo. Meu desafio para você é: experimente graça. Experimente graça. Ó Deus, muito obrigado pela graça. Muito obrigado pelo ambiente que o Senhor nos proporciona para crescer, para pensar, repensar, para sermos transformados. Ó Senhor, faz a Tua graça se achegar nos nossos corações essa manhã. Que cada coração aqui presente seja aquecido, desafiado pela Tua graça. É minha oração em nome de Jesus.